Bem, eu vou mostrar para vocês. A minha ideia era que vocês fizessem um texto, né? E a partir daí a gente discutisse. Mas eu vou mostrar o texto para vocês e vou discutir algumas coisas relativas à objetividade e subjetividade no jornalismo. Então, esse texto foi um texto que eu peguei aí recentemente da Folha de São Paulo. E é isso mesmo. Se puder ir adiante, para a gente mostrar o texto, isso aí. Então, só para vocês terem ideia, isso é uma conversa que se dá no dia a dia entre o repórter e a fonte. Esse texto especificamente é sobre uma pesquisa da trajetória das mulheres na definição pelo parto cesáreo. Então, eu coloquei ali o repórter e o José Sanches. Eu inventei o nome, mas é o presidente da Fiocruz. Então, aí é uma conversa rápida que o Zé Sanches, que é o presidente, fala que existe essa pesquisa, que ela acabou de ficar pronta. O repórter pergunta como ela foi feita. O Zé Sanches explica que foram 430 mulheres que foram acompanhadas, que deram à luz no Rio, né? E no início do pré-natal, elas preferiam o parto normal. 70% delas pensavam assim. Mas no momento do parto, 90% submeteram-se a cesárea. E em 92% desses casos, a cirurgia foi realizada antes mesmo da mulher entrar em trabalho de parto. E por que isso acontece? O repórter pergunta. Ele responde: porque as pesquisas mostram que essas mulheres têm baixa informação sobre vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de parto, e o médico normalmente tem baixa participação como fonte nessa informação. E quais as consequências disso? Pergunta o repórter. A do número de cesarianas no Brasil, 52%. Esse número é bastante alto, não? Muito, é recorde mundial. A Organização Mundial da Saúde recomenda um índice de até 15%. Reparem que quando um repórter vai fazer uma matéria, ele muitas vezes vai pautado, mas muitas vezes ele desconhece o assunto que vai ser tratado. Infelizmente é assim, não deveria ser assim. O repórter deveria sair do jornal pautado, mas se discute muito essa questão da pauta, que a pauta restringe muito o trabalho do repórter, né? Mas de uma forma geral, o jornal, até para se planejar, ele faz pautas. E hoje em dia os repórteres, no jornalismo em socorro, eles têm 2, 3 empregos. Um cara que de manhã é assessor de imprensa numa secretaria do governo, à tarde ele trabalha na Folha de São Paulo e à noite ele dá aula no NIP, um exemplo. Então, normalmente são pessoas, não são todos assim, é claro, existe gente que sobrevive única e exclusivamente da redação, mas cada vez mais isso acontece. É muito difícil um jornalista ter um emprego só, né? Aliás, de uma forma geral no Brasil tem sido assim. Então, nem sempre os repórteres chegam totalmente preparados. Então, quando eles chegam ali no local, eles têm um cara que vai falar no colóquio de filosofia, ele vai falar alguma coisa sobre o jornalismo. O repórter meio que chega assim. E aí, ele começa a entrevistar já tateando. Ele tem que ter uma grande percepção de notícia, daquilo que importa para o público leitor dele, para naquela conversa que ele está tendo, ele captar alguma coisa que ele entenda seja importante para o público que vai ler. Então o repórter aí veio cobrir. Quando ouviu a palestra, percebeu que o presidente da Fiocruz estava falando sobre uma pesquisa. Ele começou a entender a pesquisa ali rapidamente. Às vezes não é um repórter especialista em saúde ou especialista em partos. Às vezes é um repórter de geral, de cidades, que acabou de fazer uma matéria sobre um congestionamento na rodovia Bandeirantes, sei lá, ou na Marginal Tietê, e de repente telefonam para ele e falam assim: olha, já que você está passando por aí, tem uma palestra aí. Então isso acontece muito, né? A gente que está de fora às vezes não imagina que isso aconteça. Claro que os jornalistas são de setores, então tem um jornalista de editoria de política, jornalista de editoria de esportes e assim por diante, mas
nada impede que na editoria de cidades haja um leque enorme de cobertura e que o jornalista às vezes descubra assuntos que ele tem pouca intimidade. Então, no momento que ele está fazendo isso, ele já percebe, imagino, que haja algo interessante aí. Então, o que interessa é o número da pesquisa. Que número? O número que é notícia. O que é notícia? Aquilo que para o jornalista é o mais importante, aquilo que é mais dramático, aquilo que tem mais universalidade, aquilo que tem mais proximidade com o leitor. Então, diante desses critérios que a gente aprende na universidade, os critérios de detecção do que é notícia, que são várias características, eu já disse, universalidade, consequência, dramaticidade, curiosidade, ineditismo e assim por diante, ele meio que faz uma somatória rápida daquilo e se guia. Então ali ele vai perceber que o número que vai chamar a atenção é o número de cesarianas que é recorde mundial no Brasil e que está bem acima do recomendado. Esse recomendado é claro que é entre aspas, da Organização Mundial de Saúde. Mas há motivos relacionados à saúde da gestante ou do bebê para esse número elevado? Sim, a maioria esmagadora dessas intervenções não é feita de forma emergencial, mas sim programada. Alia-se a isso que poucas mães e futuras mães sabem que as cesáreas aumentam o risco de um bebê nascer prematuro, com menos de 37 semanas de gestação. Diante disso, ele vai lá e faz o texto. Tá? Aqui eu vou mostrar o seguinte: existem jornalistas que fazem o texto puro. Esse é o texto puro. O que eu quero dizer é o seguinte: ele se resume a ser um gravador e colocar no papel aquilo que ele gravou. Então, só que ele procura colocar dentro de uma ordem que a gente chama a ordem da pirâmide invertida, que é a ordem do texto jornalístico factual, que é sempre escrito do mais importante para o menos importante. Então ali ele vai fazer isso. A pesquisa feita pela Fiocruz, que acompanhou tantas mulheres, detectou, né, que 70% delas não tinham acesso. Não, desculpa. Aqui. O Brasil é o país que registra o maior número de partos por cesariana no mundo. Ou seja, ele já começa com a informação que ele detectou. Foi essa. Daquela conversa que ele teve rápida, ele falou: isso é notícia. Aí ele começou com isso. O Brasil é o país que registra o maior número de partos por cesariana no mundo. Ele acredita que isso vai chocar as pessoas quando forem ler. E aí, obrigatoriamente, no texto factual, ele tem que colocar a fonte. Ele não pode assumir uma informação. Ele tem que colocar essa fonte. Ele não pode se colocar. Ele estaria se colocando. Claro que a gente vai discutir isso depois. Quando ele recebe uma pauta, a pauta já tem uma colocação do veículo. Quando ele escolhe entrevistar alguém, o veículo já está se colocando. Quando ele escolhe esse alguém e descarta outros alguém, o veículo já está se colocando. Quando ele faz determinadas perguntas com determinado enfoque para o repórter, o veículo para a fonte, o veículo e o repórter já estão se colocando. Mas existe aquela regra, que é uma máxima do jornalismo inglês, que é o seguinte: os fatos são sagrados, os comentários são livres. Então a gente aprende na faculdade isso: os comentários são livres e os fatos são sagrados. Então, portanto, o que é fato é verdadeiro, é mais ou menos isso. O que é comentário é sujeito a uma subjetividade, então é sujeito a uma opinião de uma pessoa que não determinadamente seria o real, né? Então ele tem essas regras e essas rédeas para fazer o texto. Então por isso ali ele já coloca, vírgula, segundo pesquisa divulgada ontem pela Fundação Oswaldo Cruz, né? Ou seja, a gente chama de jornalismo Pôncio Pilatos. Ele lava as mãos: olha, não fui eu que falei isso, essa informação não é minha, é da Fiocruz, tá? Isso é muito cômodo para o jornalista e muitas vezes para o jornal. O jornalista é cômodo porque ele não gera polêmica. Qualquer coisa, alguém disse, não foi ele. Por outro lado, para o jornal também é cômodo,
O jornal não cria polêmicas. O jornal não traz problemas para os seus anunciantes. Por quê? Porque ele não está se expondo. Ele só está publicando algo que alguém que não faz parte do jornal disse. Tá? Isso fica muito claro no jornalismo. Bom, o trabalho mostra que são 52% dessas cirurgias no país. A Organização Mundial de Saúde recomenda um índice de 15%. Ou seja, ele vai dando dados para que o leitor chegue à conclusão dele. Qual conclusão? Puxa vida, nós fazemos muitas cesarianas. Olha lá o que a Organização Mundial de Saúde diz. No fundo, ele está levando o leitor a uma conclusão. Só que no jornalismo factual, ele leva o jornalista, o leitor, a essa conclusão, meramente colocando fatos de uma fonte. Ele, em nenhum momento, ele fez qualquer juízo de valor aí, em termos, porque toda a entrevista dele está buscando fazer com que a fonte responda o que ele quer e ele está juntando os fatos de forma a levar o leitor a esse entendimento. Tá? Mas boa parte dos jornalistas acreditam que estão sendo extremamente objetivos. Isso é um problema. Ele sempre tem que situar a fonte, então ele situa a fonte. A pesquisa levantou ainda que na rede privada a porcentagem sobe para 83%. Ele está colocando esse número para mostrar o quê? Para mostrar que, principalmente entre os mais ricos, o problema é pior. O problema é maior. Chegando a mais de 90% em algumas maternidades. E aí vem uma declaração da Fiocruz. A intervenção deixou de ser um recurso para salvar vidas e passou, na prática, a ser regra, afirma o presidente da Fiocruz. Então, em vez de você estar fazendo cesariana por motivos emergenciais, motivos de salvar a criança, salvar a mãe, você, na verdade, está transformando isso em regra. Ele está colocando isso na boca do Zé Sanches. Muitas vezes a gente meio que força. A gente costuma dizer o seguinte no jornal. O cara chega para a gente e fala assim, olha, é para fazer o primeiro ano de governo do Fernando Haddad. Em tom de brincadeira, alguns repórteres falam assim, é para falar bem ou mal? Porque se for para falar bem, a gente pega uma sequência de dados. Se for para falar mal, a gente pega uma outra sequência de dados. Claro que não deveria ser assim, mas muitas vezes, por causa da linha editorial do jornal, jornalistas têm que se submeter a coisas desse tipo. É claro que isso não é sempre que ocorre, mas existe a linha editorial do jornal, mas existe também a redação. E a redação é feita por jornalistas com posicionamentos inteiramente divergentes um do outro. Mas é meio que um cabo de guerra, né? São jornalistas, repórteres puxando para cá, outros puxando para lá, editores puxando para lá, e o dono do jornal com alguns editores e alguns repórteres ao seu lado, puxando para o outro lado. A gente costuma dizer que o jornal que sai no dia seguinte nunca é o do repórter, mas com certeza também não é o do dono do jornal, como ele imaginaria que fosse. Mas é uma frequente batalha diária para você colocar aquilo que você entende que seria o correto. O trabalho desenvolvido pela Fundação recebeu o nome de Trajetória das Mulheres na Definição pelo Parto Cesáreo e constituiu-se no acompanhamento de 437 mulheres que deram à luz no Rio na saúde suplementar, disse Sanches. O presidente da entidade, se repara que a fonte aparece toda hora. Às vezes fica até chato isso. A gente costuma dizer que isso é um texto pasteurizado, né? A Folha, da década de 80 para cá, ficou conhecida como o veículo do texto pasteurizado. Não existe a identidade do texto do jornalista. São textos cuja definição aparece no manual de jornalismo da Folha. Então, meio que todos os repórteres são treinados para ter esse tipo de texto. Vários jornalistas de renome chegaram a sair da Folha na época em função disso. Hoje a Folha mudou muito, mas ainda tem esse texto que parece um texto feito por uma pessoa só. Então, o presidente declarou também que no início do pré-natal, 70% delas não tinham cesárea como preferência, mas 90% acabaram tendo seus filhos e filhas assim. E em 92% dos casos,
isso entre aspas, porque senão seria uma opinião, a cirurgia foi realizada antes de a mulher entrar em trabalho de parto. Tá? Segundo a pesquisa ainda, é baixa, entre aspas, a informação recebida pelas mulheres em relação a vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de parto e a baixa participação do médico como fonte dessa informação. A gente costuma dizer que aspas em jornalismo a gente deve utilizar só para aquilo que é fundamental. Mas desencadeou-se aí a mania das aspas no jornalismo. A gente até costuma dizer que alguns jornalistas podem ser considerados como caçadores de aspas. Ou seja, eles já saem com a matéria na cabeça de casa. Minha filha, ela estudou aqui na FEFELESH, envolvida aí na invasão da reitoria. E ela sempre discute isso comigo. Os caras já chegavam para cobrir, já sabiam o que eles iam falar. E só iam em busca de aspas para consolidar aquilo que eles iriam falar. Eu, às vezes, acho que ela exagera demais. Ela não tem profundo conhecimento de jornalismo, não sabe como funciona uma redação, mas ela não deixa de ter uma certa razão. Há muitos jornalistas que realmente saem com a pauta e vão em desespero atrás de caçar quais são as aspas que vão consolidar a pauta dele. Evidentemente que ele não deveria fazer isso. Ele pode sair com uma pauta, mas essa pauta pode se transformar e deve se transformar, porque a pauta é feita no ar-condicionado do jornal. E o jornalista é a antena do jornal na rua. Então, na verdade, ele, quando vai à rua, ele teria o direito total de transformar a pauta. Por quê? Porque se ele não detecta aquilo que o pauteiro diz, ele tem que ir em busca do que é a verdade, do que ele tem que trazer para falar para as pessoas que interessa para o leitor. Isso ocorre muitas vezes, mas muitas vezes não. Eu vou mostrar agora o outro texto, que tem uma subjetividade maior. E que parte do princípio que muitas vezes o que a gente chama de lead é o primeiro parágrafo do texto. Lead, em inglês conduzir, é aquilo que teria que conduzir o leitor à leitura. Costuma-se dizer nas faculdades que fazer um lead é responder às perguntas de que, quem, quando, como, onde, porquê. É verdade, também é o que a gente chama de texto hard news, o texto mais factual. Mas o lead não necessariamente precisa ser assim. Então, considerando muito o que se falou no New Journalism, na virada dos anos 50, dos anos 60, hoje a gente diz que para a gente fazer o chamado soft news, aquele lead e aquela matéria, aí eu só fiz o lead para mostrar, mas aquela matéria que vá em busca do leitor, que seja uma matéria mais saborosa para o leitor, a gente deve, na medida do possível, humanizar o texto. Então, em vez de começar com fatos, começar com histórias, começar com cenários. Podem ser cenários, podem ser descrições de personagens, podem ser histórias do dia a dia, que imagina-se, tem mais a ver com o leitor. Então, o leitor, no momento que um repórter humaniza o texto, o leitor se identifica, às vezes, na história que está sendo contada, daquele personagem que ele elencou. Então aí o repórter faria isso. Esse mesmo texto, com essa informação, ele iria em busca de uma fonte. Perguntaria até para o presidente da Fiocruz para tentar humanizar o texto e iria buscar uma fonte. Foi o que ele fez. O que aconteceu com a fotógrafa? Quando a fotógrafa Maria Helena Moreira, de 35 anos, ficou grávida, passou a frequentar aulas de hidroginástica com outras gestantes em estágios próximos de gravidez. Ela lembra que, entre uma aula e outra, todas manifestavam um desejo comum: ter filhos por parto normal. Bem, eu estou todas quantas, estou fazendo colocações que o jornalista, às vezes, ele já chuta o balde, né? Você teria que falar todas, ele entrevistou quantas? Esse todas pode ser muitas. O que é todas, né? Bom, mas tudo bem. Ele teria que, inclusive, ter colocado o relato de algumas, para que o leitor tenha maior credibilidade naquilo que está lendo. A gente costuma ler em matérias de política. Uma alta fonte governamental disse ontem que. Uma alta fonte governamental, eu costumo ligar o Sou de Santos, a gente poderia escrever assim: uma alta fonte do Barcelona
disse que o Messi vai jogar no Santos a partir desse Campeonato Brasileiro. Veja, uma alta fonte, eu posso dizer o que eu quiser dentro do jornal. Então é necessário que eu fale quem foi essa fonte. Claro que haverá problemas, porque às vezes as fontes não podem falar porque correm risco de vida. Mas aí você teria toda uma sequência de cuidados e de cautelas para, sem dizer quem é essa fonte, deixar claro para o leitor que se trata de uma fonte verdadeira e que realmente disse aquilo. Aí a gente teria várias estruturas jornalísticas para mostrar isso. Mas o jornalista aprende isso, então ele tem que ter cuidado com essas coisas. Todas, quantas? Relate algumas. Bom, todas acabaram fazendo a cesárea. Conta Maria Helena, que se tornou a exceção. Seu bebê, Fernando, nasceu após 50 semanas de gestação e da forma como ela queria. O que aconteceu com a fotógrafa? Então eu peguei a fotógrafa como personagem. O que aconteceu com a fotógrafa é uma amostra fiel da situação vivida por muitas grávidas no Brasil hoje, especialmente entre as classes mais altas. Um processo que muitos especialistas vêm chamando de a indústria da cesárea brasileira. Com 52% dos partos feitos por cesariana, enquanto o índice recomendado pela OMS é de 15%, o Brasil é o país recordista desse tipo de parto no mundo. Quem faz jornalismo passaria por idiota se fizesse esse texto dependendo de alguns professores e dependendo de alguns jornais. Porque o cara iria falar assim, você está colocando a informação no terceiro parágrafo. Costuma-se dizer isso. É que você coloca o lead no pé da matéria, mas você coloca a informação principal no terceiro parágrafo. Não é? Por quê? Porque parte do princípio que cerca de 75% dos leitores só leem o título e o lead. E os outros 25% costumam chegar ao final da matéria. Isso são pesquisas feitas em cursos de jornalismo. Claro que talvez o cara não chegue, até porque a matéria esgota o assunto no primeiro parágrafo. A matéria não o conduz, não o leva para chegar ao final do texto. Então, a gente costuma dizer que uma matéria bem escrita, um leitor, bom leitor, com certeza será lida até o final. Mas a gente mesmo, imagino que vocês não, mas a gente o que faz quando a gente abre o UOL ou abre qualquer site? A gente olha o título, não nos interessou, a gente nem clica. Tanto que, não sei se vocês sabem, na medida que vai havendo menor número de cliques, o texto vai desaparecendo da página e vai descendo. Os textos que vão subindo são sempre aqueles que têm maior número de cliques. E vocês sabem que o texto que tem maior número de cliques não necessariamente é o melhor texto sobre o melhor assunto. Né? Isso é um problema para quem trabalha com jornalismo online, principalmente. Porque essa questão da audiência é muito forte no jornalismo online. O jornalismo diário já tem, isso aí já é meio minimizado. Né? Até porque você apresenta um produto final, que não é transformado. Isso é mais ou menos como o cara que escreve para cinema e o cara que escreve novela. Na novela ele vai trocando o decorrer do texto no dia a dia, de acordo com a audiência que vai dando determinado personagem. Tem personagem que entra em novela para morrer no terceiro capítulo e morre no último. E por outro lado tem personagem que não vai morrer e morre no quinto capítulo. Né? Então o cara que escreve para novela tem a sua obra de arte muito mais alterada. O cara que escreve para cinema, em princípio, ele tem a sua obra de arte feita. Ela só vai ser julgada depois. Claro que não é bem assim. Tem toda uma produção, tem o produtor que dá palpite, mas em princípio a minha obra vai ser julgada depois que ela está pronta. Na novela não é tão assim. E aí vai. Aí você coloca, repara ali a última linha, a intervenção. Eu peguei isso porque no texto estava assim, o texto original. Esse era o texto original. Ele coloca ali, a intervenção deixou de ser um recurso para salvar vidas e passou, na prática, a ser regra. Ele colocou isso. Será que ele tem razão? Quais os dados que ele tem para dizer que a intervenção deixou de ser um recurso para salvar vidas e passou, na prática, a ser regra? Provavelmente é o número, que 52% dos partos são por cesariana, mas pode ser que fosse 52% de partos emergenciais. Ele não tem esse número, ele teria que mostrar esse número, ele teria que perguntar para a fonte. Mas me explica, desses 52 partos de cesariana, quantos deles realmente foram partos que necessitavam a cesariana? Ele deveria ter feito essa pergunta e deveria ter colocado esse relato. Como ele não colocou,
ele assumiu isso, ele detectou isso, mas isso é meio questionável, porque não sei exatamente se esses 52 partos incluem só partos emergenciais ou não. Aí ele fala da pesquisa, e aí ele, quando fala da pesquisa, ele tinha que dar para o leitor um contexto maior, dar o conteúdo da pesquisa. Hoje os jornais remetem ao online, então isso é interessante. Se você quiser saber mais detalhes da pesquisa, você vai para o online. Agora você obriga o leitor a ter acesso, porque pode ser que ele não tenha acesso nem online. Primeiro, pode ser que ele não tenha computador, e segundo, pode ser que ele não tenha acesso, porque a Folha restringe conteúdo. Então pode ser que ele não encontre ali. Ali é uma forma de forçar o leitor a comprar a Folha e assinar a Folha e aí ter direito ao UOL, né? As pesquisas mostram quais? Isso é uma tendência, né? A gente fala assim, o muro é alto. Peraí, o muro é alto como? Depende da altura de quem está vendo, né? Se for um sujeito muito baixo, um muro de 1,50 m pode ser alto. Então como é que se determina que um muro é alto? Por isso que a gente diz que no jornalismo a gente não deve adjetivar, a gente deve dar informações. Então a gente poderia falar assim, o muro que separa a USP da tenda mede 2,23 m. Ponto. Segundo o Guinness Book, o mundo mais alto do mundo é um muro que existe na Somália e que mede 2,25 m. O leitor fala assim, pô, então esse muro da USP é alto. Agora quando você fala, o muro da USP é alto, isso depende do freguês, né? Então por isso que a gente também tem essa aversão no texto factual do jornalismo a questões de adjetivo. E isso aí é uma coisa assim, quando você fala as pesquisas quais? Dá para você me falar quais são as pesquisas? Eu gostaria, eu como leitor, ter ideia dessas pesquisas para fazer essa constatação por mim mesmo. E aí vem, as pesquisas mostram a baixa informação, tal. E aí tem lá, eu quero que você mostre ao leitor essa baixa participação do médico, quero que você mostre as vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de parto, porque você colocou ali, você botou o doce na boca do leitor e tirou. Não explicou para ele, não falou quais são essas vantagens, quais são essas desvantagens. Por que não se faz isso? Porque o cara foi cobrir rapidamente uma entrevista. E aí ele teria que voltar, teria que ter tempo para pesquisar melhor. E pesquisando melhor, olhando a entrevista, deveria voltar no entrevistado para esmiuçar melhor. Só que o cara sai de lá, vai passar pela Marginal Tietê para fazer uma matéria. Depois ele vai passar pelo shopping para fazer o lançamento de um livro. E aí ele chega na redação, tem que fazer essas 3 matérias, ele só pode trabalhar por 7 horas. Se ele trabalhar 2 minutos que seja mais, o jornal não paga extra. Então ele... Olha, lá em Santos eu cheguei a trabalhar em jornal que o cara falava assim, ó, se você estiver na metade da matéria, você vai lá, você vai embora e pede para outro cara terminar. O cara chegou a falar isso para mim. Você pede para outro cara terminar. O que normalmente o jornalista faz? Ele pega o crachá dele, ele vai lá no ponto, ele bate a saída, ele volta e termina o texto. Então, é problemático isso. E às vezes não é por causa disso, é que você vai dar aula na faculdade, você tem que dar aula na USP. Eu fico imaginando em São Paulo, porque em Santos, São Sebastião, que eu estou morando agora, é uma moleza, em 5 minutos você chega no lugar. Mas eu fico imaginando um cara aqui que tenha que dar aula agora na Unip. Sei lá, se for a Unip aqui por perto, mas se for a Unip lá de São Bernardo. Eu dava aula na Metodista, dei aula a vida inteira na Metodista e trabalhava ali na Teixeira de Freitas, em frente ao Hospital Santa Catarina. Pô, aí eu resolvi voltar para Santos. Era mais fácil eu morar em Santos e dar aula em São Bernardo, na Metodista, do que chegar da Paulista na Metodista. Então o jornalista tem todos esses problemas. Mas quando a gente julga o trabalho que o repórter fez. Só que ele faz dentro dessas circunstâncias, né? Uma ideia da informatização do jornal era essa. Houve uma grande discussão na época que os jornalistas não queriam informatização. Mas como é que eles foram convencidos? Que eles teriam mais tempo para elaborar as matérias. E a gente viu que isso foi uma mentira
Porque o que acontece hoje? Cada vez mais os jornais fecham mais cedo. Então o jornalista cada vez mais tem menor tempo para fechar a matéria. E cada vez mais tem mais matérias para fazer. E assim por diante. O que eu queria mostrar para vocês então é isso aqui. Que essa questão então da objetividade e da subjetividade é muito discutida no jornalismo. Então, se você pega o Estadão, você já percebe a postura do Estadão em relação a essa questão. O jornal como um todo tem opiniões sobre os assuntos que publica e as expressa em editoriais, né? Todo mundo sabe o que é editorial, mas só para explicar mais adiante. O editorial é a única parte do jornal que não é assinada, a única opinião do jornal que não é assinada, né? Porque toda opinião no jornal deveria ser assinada. O editorial não precisa ser assinado porque o leitor já sabe que é a opinião do jornal. Gozado que é a opinião do jornal e normalmente não é escrita pelo dono do jornal, né? O noticiário, por isso, deve ser essencialmente informativo, evitando-se que o repórter ou o redator interprete os fatos segundo sua ótica pessoal. Por interpretar os fatos, entenda-se também a distorção ou condução do noticiário. Não é bem isso. Eu fiz uma tese de jornalismo interpretativo e não é bem isso. Mas isso é o que está no manual do Estadão. Vou mostrar para vocês o manual. Não, aqui eu acho que ainda tem uma. Tem. Ainda tem um texto. Isso. Ao tratar da remoção dos favelados de um local, o repórter entra em considerações sobre as injustiças sociais e os desfavorecidos da sorte, ou ao tratar de um assalto, coloca a miséria como fator da formação do criminoso. Deixa esse gênero de ilação ao cargo dos especialistas ou editorialistas e apenas descreva os acontecimentos. Então a gente costuma dizer que o repórter vai lá, grava, pergunta e bota no papel. Isso que a gente diz, quando se quer fazer uma matéria mais contextualizada, aí a gente chama aqueles jornalistas que já têm muito mais anos de estrada e muitas vezes jornalistas muito mais da casa. Não quer dizer que sempre isso ocorra, mas muitas vezes isso acontece. Se você pegar a Folha de São Paulo, você vai perceber. Não existe, ela já parte do princípio que a objetividade jornalística não existe. Ao escolher um assunto, redigir um texto e editá-lo, o jornalista toma decisões em larga medida subjetivas, influenciadas por suas posições pessoais, hábitos e emoções. Isso não exime, porém, eu fico imaginando que vocês fazem filosofia, devem estar achando essa discussão que os jornalistas fazem extremamente superficial, né? Não é verdade? Mas você percebe que essa discussão existe na filosofia até hoje, né, no fundo. E essa, com menor propriedade, também é uma discussão que se dá no jornal. Então, isso não exime. Na verdade, essa discussão se dá na universidade, não no jornal. Não quer dizer que não ocorra no jornal, mas o jornalista não tem tempo para discutir. Ele tem que fazer 3 matérias dentro do prazo. Essa é a verdade. Isso não exime, porém, da obrigação de ser o mais objetivo possível. Para relatar um fato com fidelidade, o jornalista precisa encarar o fato com distanciamento e frieza, o que não significa apatia nem desinteresse. E como buscar esse objetivo? Esse estilo objetivo do jornalismo se constrói privilegiadamente sobre a proibição do uso dos seguintes aspectos linguísticos. Estou colocando isso porque é o que diz o Manual da Folha, entre outras coisas. O manual é uma coisa interessante. Se você for ver, é interessante porque ele uniformiza palavras, sei lá. Vamos escrever como Semana Santa agora. E Páscoa. Quinta-feira Santa. A gente vai escrever com caixa alta, letra maiúscula. Para essas coisas é importante. Ministro da Fazenda, sei lá. A gente vai escrever M caixa alta, Fazenda caixa alta. Para essas coisas é ótimo. Mas acontece que o manual começou a entrar em questões já mais filosóficas, questões de
comportamento e de procedimento. E aí ele já começa a gerar problemas nas redações, né? Bom, mas ele fala muito dessas coisas, ó. Por exemplo, ele proíbe o uso de adjetivos. Por quê? Porque o adjetivo você se coloca. Eu me recordo uma vez, eu estava fazendo uma matéria para a Folha, comício do Mário Covas em Santos. Eu era da sucursal da Folha em Santos. Eu tinha coberto o comício do Lula e do Brizola. O do Lula, acho que tinha a minha percepção, já tem umas 80 mil pessoas ou 100 mil pessoas lá em Santos. E 2 semanas depois, não me recordo, eu fui cobrir o do Mário Covas. Aí eu fui cobrir o do Mário Covas, tinha muito pouca gente. Então eu comecei o texto assim: apenas 10 mil pessoas participaram ou assistiram o comício, tal. Imediatamente o editor daqui de São Paulo me ligou. Falou assim: Gerson, por que você colocou apenas 10 mil pessoas? Eu falei: porque eu fui cobrir o do Brizola, tinha 60 mil, fui cobrir o do Lula, tinha 80 mil, o do Mário Covas tinha só 10 mil. Eu comecei o texto assim. Ele falou assim: mas na Folha a gente não coloca isso. Na Folha a conclusão é do leitor. E aí aquilo estava dentro do manual. Como é que a partir da década de 80 a Folha começou a cobrir. Isso por um lado foi bom, porque todo jornalista chegava e falava assim, ó, cerca de, aparentemente, por volta de, o jornalista também chuta demais, né? E aí a Folha começou a exigir maior rigor nisso. Então, na verdade, a gente tinha que colocar o que os organizadores achavam. Então, os organizadores falaram que tinham 100 mil. O que a polícia militar, acostumada com isso, dizia, a gente tinha que colocar. E aí tinha um critério na Folha para a gente somar mais ou menos quantas pessoas estavam presentes. Então a gente pegava, era aqui na tenda, vamos ver qual é esse espaço, vamos ver quantos metros quadrados tem, vamos ver quantas pessoas por metro quadrado ficam em pé. E aí vinha o número da Folha e vinha assim, como a Folha apurou. Claro, qual era a grande crítica disso? Que a Folha gastava mais papel e mais espaço para saber quantas pessoas tinham lá do que para falar sobre o conteúdo do comício e do que rolou no comício do Mário Covas. Então isso na década de 80 isso aconteceu muito. Então, mas a Folha tem essas questões. Você não pode adjetivar, você tem que buscar essa objetividade o máximo possível. E o uso do manual seria isso, seria haver regras para que todos dentro daquelas regras buscassem a objetividade possível. Como se fosse possível buscar a objetividade máxima das coisas apenas pelo uso de regras. Também ninguém pode colocar, por exemplo, a primeira pessoa do singular. Quando você se coloca na primeira pessoa, você está sendo totalmente subjetivo. A impessoalidade, a notícia deve ser redigida de forma impessoal, você não pode se colocar. A adjetivação, que eu já falei para vocês, o texto noticioso deve evitar adjetivos. Belo, bom, imponderável, bom, ótimo, tragédia. Normalmente quando a gente vê matéria de tragédia, vem assim, tragédia. O leitor é que teria que tirar essa conclusão, se é tragédia ou não. Isso eu acho que está correto. A gente tem que dar informações e o leitor tem que tirar a conclusão disso. Agora é impossível que o repórter que está lá, que se formou para contar a história do mundo para os leitores, que ele seja impedido de contar essa história como ele viu. Advérbios também. E aí tem uma coisa interessante, que existe uma tese de doutorado que foi feita na PUC, da professora Kátia Patella, que ela fez ela é da área de letras, e ela fez uma análise do discurso da Folha, né? Tem uma coisa que sempre me marca, porque na Folha, para textos factuais, você só pode usar 3 tipos de verbo. Você só deve usar 3 tipos de verbo: afirmar, dizer, declarar. Que seriam os 3 tipos de verbo com menor carga opinativa. Se você usa avaliar, concluir, inferir, fazer ilações, você justificar, considera-se que você está se apropriando do discurso da fonte e está colocando ali a sua impressão. Você está passando a impressão para o leitor que a fonte justificou, que a fonte avaliou, que a fonte inferiu. E para não haver problemas nesse sentido, textos factuais, o repórter deveria usar dizer, afirmar e declarar.
E aí ela fez um levantamento de todo o discurso da fonte, e eu lembro de uma coisa interessante. Ela foi ver quando é que a Folha usava afirmar e quando que a Folha usava dizer. Então ela fez lá um levantamento, 92% dos momentos que a Folha usava o verbo dizer era para fontes de pouca credibilidade, homens de rua, operários numa obra. E quando ela usava afirmar, era para fontes de maior credibilidade. Eu conversando, nessa época eu já não estava mais na Folha, fui conversar com o rapaz que é editor de economia do UOL, que na época, Armando Pereira Filho, ele tinha um cargo importante na Folha. E ele me falou, ela tá louca, isso aí, sei lá, foi coincidência, né? Mas ela levantou o discurso da Folha, e uma das coisas que eu lembro que ela levantou foi isso. Mas na Folha tinha isso, a gente colocava inferir, eles mandavam colocar afirmar, dizer ou declarar, porque são verbos com menor carga opinativa. Estou acabando, Dani. E aí vem o que a gente chama de impostura da neutralidade. O pecado ético do jornalista é falsear a sua relação com os fatos, tomando parte da impostura da neutralidade. O Eugênio Butti diz isso, e é verdade. No momento que você só fala dessa questão, que a gente tem que ser neutro, que a gente tem que ser objetivo, que a gente tem que ser imparcial, veja, e no momento que o leitor acredita que a objetividade no jornalismo se dá no factual, você está passando para o leitor uma impostura da neutralidade. Reparem que o Boris Casoy, vou recorrer ao Boris Casoy porque nele fica claro, ele toda vez que dá informação, ele está olhando para uma câmera. Quando ele vai dar opinião e vai falar que isso é lamentável, ele muda de câmera, como se falasse assim, olha, aqui é informação, eu não me meto, mas aqui eu me meto, aqui é opinião. Como se a gente pudesse separar no mundo informação de opinião. Claro que do ponto de vista de texto, de métrica de texto, a gente até pode falar que esse texto é mais objetivo, é mais informativo, é mais factual. Mas no fundo, quando você faz essa diferenciação, meio que você passa para o leigo essa ideia. Existem jornais que chegam a colocar nas opiniões a foto do cara que está escrevendo. Como se diz, olha, tem até a carinha dele. Ali é opinião, mas é dele, não é do jornal, não é de mais ninguém. Os jornais, então, passam para o leitor a ideia de que a opinião no jornalismo está confinada ao comentário, como se a objetividade que abraça o texto informativo, ou mesmo a edição como um todo, não fosse um processo sujeito a algum tipo de manipulação. E aqui eu estou falando manipulação não no sentido doloso, manipulação no sentido da palavra, que o repórter manipula os dados, ou seja, trabalha com dados. A aparência da objetividade, então, pode levar o leitor a aceitar sem resistência o que lhe dita a mídia. Até porque a tendência é de que o receptor, nessas ocasiões, se dispa de seus filtros valorativos. Se a opinião está formalmente marcada, é porque o restante é distinto. Sabe? O leitor poderia perguntar isso, né? Então, a gente defende, uma ala de jornalistas na universidade, defende que o repórter se coloque no texto. Mas ele tem que se colocar à luz de fatos. Por quê? Porque existem 3 categorias de texto jornalístico: a informativa, a opinativa e a interpretativa, que se dividem em 2 para a maioria dos jornalistas, que é informar, fazer o factual ou opinar. Só que se você tem liberdade para se colocar, você tem maior possibilidade de passar o que viu para o leitor sem amarras, sem essas questões que você não pode adjetivar e outras coisas do tipo. E se você pode fazer isso, é interessante, desde que você não falseie a realidade, desde que você dê substância, consolide com fontes, com informações, com contexto, toda aquela sua linha de raciocínio que você está colocando no texto. E que o leitor tenha certeza que aquela é a tua linha de raciocínio. E que o leitor tenha certeza que ele pode perfeitamente e deve ler outras linhas de raciocínio e aí comparar, tirar a dele.
Portanto, o jornalista responsável é o que é parcial em relação à interpretação dos fatos, e não imparcial. E parcial nesse sentido, de que ele tem uma postura, ele esteve lá, ele entendeu, ele viu, ele é a antena do jornal, ele é o representante do leitor lá. Então só ele viu, só ele pode contar como viu. E é gozado isso, como todo mundo, em relação ao jornalismo, todo mundo questiona isso, né? Isso meio que ficou, olha, não, pera, cuidado, o jornalista não pode fazer isso, peraí, o jornalista não pode fazer isso. Tem a ver com muitos jornalistas que metem os pés pelas mãos. Mas é difícil a gente fazer um exame no médico e falar, não, o senhor não pode fazer isso, não. É meio que, diante do médico, a gente permite que ele faça o que bem entende, né? E quando é um jornalista que vai fazer determinada coisa, você fala, não, pera, ele não pode adjetivar, ele não pode de nenhuma forma usar advérbios. Por quê? Se ele adjetivar e a adjetivação dele for comprovada por fatos, ele pode adjetivar sim, na minha opinião. O jornalista, então, responsável é parcial em relação à interpretação dos fatos, que ele parece ajustar as coisas como elas são. Mas aí pode morar o perigo. Ele só será honesto na medida em que não deturpar os fatos para fundamentar sua opinião, ou descartar aqueles que apoiam um ponto de vista diferente. Aí o cara também, existem jornalistas, eu não sei se tem alguém aqui da Editora Abril, mas eu normalmente quando vejo a Veja, o que eu não vejo mais, mas eu normalmente quando via a Veja, eu procurava ver a capa. Eu via a matéria da capa e eu ia ver se aquilo estava contextualizado lá dentro. E nunca, ou na grande maioria das vezes, o que está na capa, a opinião que está expressa na capa, não está contextualizada lá dentro. Então isso acho que é chutar o balde. Se você dá uma opinião ou dá uma interpretação, você tem que consolidar isso, com informações que você tem que apurar. Mas é claro que é muito difícil apurar no jornalismo. Não só porque a gente não tem o tempo suficiente, nós não estamos fazendo uma tese de mestrado, nós estamos fazendo uma matéria naquele dia. E os jornais preferem 3 matérias no mesmo dia do que pagar para um repórter apurar durante 15 dias. A figura do repórter especial está desaparecendo do jornalismo. Por isso que os jornalistas estão preferindo escrever livros, porque ali eles têm o tempo suficiente para fazer a apuração. Então, a gente teria que ser contra a subjetividade radical. Então, nunca esqueçamos, se a busca da objetividade não for preconizada, admitiremos implicitamente a subjetividade radical, uma espécie de vale-tudo. Cairíamos num ceticismo exagerado, comumente resumido pela frase de Moriarty: a informação é falsa por essência, né? Se todo aluno de jornalismo for partir desse princípio, a gente tem que ter alguns critérios para se ir em busca da objetividade.